Minhas irmãs e meus irmãos, continuamos a escutar no Evangelho o capítulo 5 de São Mateus, que começou com as bem-aventuranças, a proclamação das bem-aventuranças, e que agora continua com especificações da lei. Nós sabemos que para o povo judeu a lei era muito importante, não só os 10 mandamentos, mas depois todas as aplicações desses 10 mandamentos na vida das pessoas. Moisés, no Antigo Testamento, foi a grande figura que pôs em prática todas estas leis que o povo assumia como vindas de Deus. São Mateus apresenta-nos um Jesus que é o novo Moisés e por isso traz a lei nova, a lei do amor. E nós escutamos então hoje no Evangelho três comentários de Jesus a três situações concretas da vida do povo de Deus. A questão da morte, do matar, a questão do adultério e a questão do julgamento. É óbvio que não cabe nesta homilia nós irmos comentar aquilo que Jesus comentou, mas eu gostava de refletir convosco três pressupostos para entendermos o que significa esta lei nova, esta lei do amor, de como esta mensagem de Jesus continua atual na nossa vida. E na primeira leitura nós escutamos de Ben Sirá, escutamos uma premissa que abre o caminho de tudo. Ouvíamos que há um caminho que cada um de nós tem de fazer, e esse caminho somos nós que o escolhemos e somos nós que o percorremos. A isto nós chamamos o livre-arbítrio, a liberdade que cada um tem para escolher o caminho do bem ou do mal, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho do fogo ou o caminho da água. Eram estas as expressões de Ben Sirá. E a primeira leitura diz-nos ainda que não é obrigatório entrar no caminho do mal. Nós nunca somos forçados a ir pelo caminho do mal. Nem Deus nos manda fazer o mal. Porque às vezes nós metemos-nos por caminhos que à partida já sabemos que não vão correr bem, ou avançamos com dúvidas de que as coisas corram bem, depois não correm bem e remetemos para Deus. Ora, não é Deus que nos manda trilhar caminhos que não nos levam a Ele. E então Jesus, no Evangelho de hoje, vai buscar pequenos pormenores que são a prática desta escolha do bem ou a escolha do mal. Jesus vai dizer que o perdão é muito melhor do que a violência que leva à morte. Jesus vem dizer que é preciso sermos fiéis, a fidelidade em vez da infidelidade e do prazer à custa do outro, e que nós cristãos devemos ter uma linguagem clara em vez destas meias verdades e das meias mentiras que quase sempre nos vamos deparando no dia a dia. Depois também estas leituras levam-nos para uma outra perspectiva do entendimento da lei que Jesus nos vem dar. O Evangelho começava por dizer que a nossa justiça tem de superar a dos escribas e a dos fariseus. Significa o quê? Significa que o modo de viver dos cristãos tem de marcar a diferença. E a diferença não está em parecermos extraterrestres ou fazermos as coisas ao contrário dos outros porque somos diferentes, mas sim pelo modo contagiante das nossas palavras e das nossas ações. Aliás, é assim que os primeiros cristãos são conhecidos entre os pagãos. Nós temos um testemunho do século II, século III, de um tertuliano que escreve um documento sobre a defesa dos cristãos, a apologia, e ele testemunha que os primeiros cristãos levavam tão a sério as palavras de Jesus que os pagãos, aqueles que não tinham fé, exclamavam admirados: vede como eles se amam. Portanto, o cristão distingue-se pela sua essência dos outros. Não é só um título de ser católico ou de ser cristão,
mas é muito mais profundo. É mostrar pela vida que somos de Cristo, que somos cristãos. E este marcar a diferença é cada vez mais urgente no nosso mundo, no nosso dia a dia. O cristão não pode marcar a diferença pelo escândalo, o cristão tem que marcar a diferença pela prática do amor. E gostava, a este propósito, de vos ler uma passagem de uma carta que tem 1900 anos, escrita por um cristão, Aristides de Atenas, ao imperador Adriano. Nós temos este documento que também faz parte destas apologias, destas defesas dos cristãos. Este imperador Adriano decidiu a determinada altura fazer uma feroz perseguição aos cristãos e Aristides de Atenas decide escrever ao imperador a defender os cristãos. Eu vou ler-vos uma pequena passagem desta apologia, desta carta, que mostra bem a atualidade do Evangelho de hoje. Não sabemos se o Aristides de Atenas tinha a Bíblia aberta no capítulo 5 de São Mateus, mas é um belo exemplo de como há 1900 anos os cristãos viviam mesmo a sério o Evangelho e que contrasta com a maneira como nós, 1900 anos depois, vamos vivendo o Evangelho. Escreve então assim Aristides de Atenas. Os cristãos, ó rei, vagueando e procurando, encontraram a verdade conforme podemos achar nos seus livros. Estão mais próximos da verdade e do conhecimento certo que os outros povos, pois acreditam no Deus, Criador do céu e da terra, naquele em quem tudo é e de quem tudo procede, que não tem outro Deus por companheiro e do qual eles mesmos receberam os preceitos que guardam no coração, com a esperança e a expectativa do mundo futuro. Por isso, não cometem adultério, não praticam a fornicação, não levantam falsos testemunhos, não recusam devolver um depósito, não se apropriam do que não lhes pertence. Honram pai e mãe, fazem o bem ao próximo e, quando têm de julgar, julgam com equidade. Não adoram os ídolos semelhantes aos seres humanos. O que não desejam que lhes façam os outros, não o fazem eles também. Não comem alimentos de sacrifícios idolátricos, porque eles são puros. Exortam os que os afligem, a fim de torná-los amigos. As suas mulheres, ó rei, são puras como virgens, as suas filhas são modestas. Os seus homens abstêm-se de qualquer união ilegítima e da impureza, esperando a retribuição que terão no outro mundo. Aos escravos e escravas, bem como aos seus filhos, se os têm, convencem-nos a tornar-se cristãos, em razão do amor que lhes dedicam, e quando se tornam cristãos, chamam-nos indistintamente irmãos. Não adoram a deuses estranhos e vivem com humildade e mansidão, sem qualquer mentira entre eles. Amam-se uns aos outros e não desprezam as viúvas. Protegem os órfãos dos que os tratam com violência. Possuindo bens, dão sem inveja aos que nada possuem. Avistando um forasteiro, introduzem-no na própria casa e alegram-se por ele, como se fosse um verdadeiro irmão, porque usam o título de irmãos, não segundo o corpo, mas segundo o Espírito e em Deus. Se algum pobre passa deste mundo, se algum pobre morre, alguém sabendo, encarrega-se, na medida das suas forças, de lhe dar sepultura. Se conhecem um prisioneiro ou um oprimido por causa do nome do seu Cristo, estão solícitos ao seu respeito e, se for possível, libertam-no. Quando um pobre ou necessitado surge entre eles e eles não possuem abundância de recursos para ajudá-lo, jejuam 2 ou 3 dias para obter o necessário para o seu sustento. Guardam com diligência os preceitos do seu Cristo, vivem reta e modestamente, conforme lhes ordenou o Senhor Deus.
Todas as manhãs e horas louvam e glorificam a Deus pelos benefícios recebidos, dando graças pelo seu alimento e bebida. Tal é, ó Rei, a constituição da lei dos cristãos e tal é a sua conduta. Repito, este texto de Arístides de Atenas tem 1900 anos e vemos como os cristãos daquele tempo, em épocas de perseguição e de incompreensão, marcavam a diferença. Tudo isto, obviamente, nos leva ao agir cristão. Nós, olhando para estes mandamentos de Cristo, percebemos que a Igreja não é dona do Evangelho e, por isso, não tem autoridade de o mudar. Mas a Igreja tem um papel importante de interpretar e atualizar a mensagem de Jesus. E esta interpretação e atualização da mensagem de Jesus é sempre ao lado da vida das pessoas. Não esquecendo que nós é que temos que nos adaptar ao Evangelho e não o Evangelho que se tem de adaptar a nós. Este é um princípio importante. Nós é que temos de nos adaptar ao Evangelho. É este o processo de conversão. Se fosse o contrário, se fosse o Evangelho que se tinha de adaptar a nós, nós iríamos rasgando ou eliminando algumas partes porque não gostávamos, porque achamos que não é bem assim, porque achamos que é exagerado ou que é difícil viver dessa maneira. Ora, o desafio cristão, o agir cristão, é adaptarmos-nos nós ao Evangelho de Jesus Cristo. E a este respeito, gostava só de tornar presente aquilo que nós podemos fazer no dia-a-dia diante de qualquer situação que exija de nós uma resposta ou uma ação diferenciada. Este é um bom exemplo, um bom exercício que cada um de nós pode fazer no concreto do dia-a-dia, quando é chamado para resolver um problema, para dar um conselho, quando se encontra com alguém, quando alguém reclama a sua assistência. Nós, se fizermos 2 perguntas, nós mudamos o modo de agir para o modo cristão. E as perguntas são simples, são estas. Diante de uma situação, diante de uma realidade, o que é que Jesus diria? Diante de uma situação, diante desta realidade, o que é que Jesus faria? E chegamos à conclusão de que Jesus nunca iria mandar embora ninguém sem uma resposta. Jesus nunca iria discriminar ninguém. Jesus nunca iria excluir ninguém. Então, se eu sou de Cristo, tenho que assumir as posições de Cristo. E por isso estas 2 perguntas são as perguntas práticas do agir cristão. O que é que Jesus diria? O que é que Jesus faria? Que esta palavra que nós hoje escutamos, uma palavra exigente, nos ajude então no nosso agir cristão. Que cada um de nós perceba que temos de optar sempre pelo caminho do bem. Não é obrigatório andarmos pelo caminho da ignorância, mas é sempre bom andarmos no caminho da sabedoria. Depois também percebermos que as nossas palavras, a nossa maneira de estar e de ser, têm este poder transformador no mundo. E, finalmente, o nosso agir cristão, que se deve pautar pela vida de Cristo encarnada em cada um de nós. Que assim seja.